Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de projetos. Esses aqui são os integrantes do grupo, né? A Carolina Emanuele, eu, a Débora dos Santos, a Evelyn Fernanda, a Isabela Tadeu e a Maria Luísa. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre a história do gerenciamento de projetos para a gente ter um contexto. Bom, né, o gerenciamento de projetos, ele nasceu junto com os primórdios da administração, ali no século XX, né, quando o Frederick Taylor, ele iniciou os estudos sobre o trabalho, aplicando um raciocínio científico para analisá-lo. Depois, na mesma época, o Harry Gantt, ele estudou a sequência das atividades que devem ser realizadas para execução de uma tarefa, né? O Harry, ele representou essa continuação com diagramas de barras de tarefas e marcos que mostram a continuidade das tarefas em uma ordem. Os diagramas do Harry são, como são denominadas, eles mantêm-se como uma das técnicas cruciais para a análise de sequência e duração das atividades de um cronograma. Mais para frente, nos anos de 1950, com a volta do desenvolvimento mundial, a administração teve upgrades em diversas escolas e recém-técnicas foram sendo estudadas pelo gerenciamento de projetos, né? São exemplos disso as técnicas como os diagramas de rede, que são chamados de gráficos de PERT, que é o Programa de Evolução e Revisão Técnica, e o método de caminho crítico, que é o CPM. Bom, e mais para frente, nas próximas décadas, o gerenciamento de projetos começou a tomar sua forma moderna, que é a que nós conhecemos hoje. Ao mesmo tempo que vários modelos de negócio desenvolveram-se nesse período, todos eles dividiram-se de uma estrutura de suporte usual, que são projetos que são liderados por um gerente de projetos que colocam pessoas unidas em um time e garante a integração e a comunicação de fluxos de trabalho por meio de diferentes departamentos. Atualmente, o gerenciamento de projetos está ficando cada vez mais resistente. As organizações elas sabem que precisam gerenciar projetos para obterem sucesso. E estima-se que aproximadamente 25% do PIB mundial são gastos em projetos e que cerca de 16 milhões e meio de profissionais estão envolvidos diretamente com a gerência de projetos pelo mundo. Agora que nós aprendemos um pouco sobre a história do gerenciamento de projetos e vimos um contexto, eu vou falar o que é o gerenciamento de projetos, né? Bom, inicialmente a gente precisa entender o que é um projeto. Um projeto nada mais é do que um agrupamento de atividades temporárias realizadas em conjunto com o fim de produzir um produto, serviço ou resultados únicos. Um projeto ele é denominado como temporário por ter início e fim definidos no tempo, portanto, um escopo e recursos definidos. Para um projeto ele ser considerado único, ele não pode se tratar de uma operação de rotina, mas sim um conjunto de operações específicas destinadas a alcançar um objetivo em particular. Desse modo, uma equipe de projeto integra pessoas que geralmente não trabalham em conjunto e às vezes vindas de diferentes organizações e de diferentes geografias. Bom, o desenvolvimento de um software para aperfeiçoar um processo empresarial, a construção de uma ponte ou prédio, o esforço de socorro depois de um desastre natural, o crescimento de vendas em um novo mercado geográfico, todos esses são exemplos de projetos. E todos esses projetos precisam ser gerenciados de uma maneira especializada para apresentarem os resultados, aprendizado e agregação necessários para organizações dentro do prazo e do orçamento previstos. Portanto, né, o gerenciamento de projetos é a eficiência dos conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de maneira realista e eficaz. E aborda-se de uma competência estratégica para as organizações, possibilitando que elas unam os desfechos dos projetos com os objetivos do negócio e, desse modo, melhor competir em seus mercados. Para que serve o gerenciamento de projetos? Antes de entendermos a definição de gerenciamento de projetos, é necessário entender o que é gerenciamento.
O que é gerenciar algo? Gerenciar algo é o mesmo que você monitorar ou coordenar algo. Uma equipe ou estar responsável pelo processo de iniciação ou até execução de um projeto. E nesse caso, envolve os seguintes pilares: iniciação, planejamento, execução e monitoramento para finalizar a conclusão. O gerenciamento de projetos de maneira óbvia e geral serve para obter resultados e manter a organização. O gerenciamento é aquela parte responsável pela execução e se certifica de que algo foi feito de maneira correta, de forma a orientar para que saia como planejado e se atenta para possíveis erros com a finalidade de que sejam corrigidos se necessário e também serve de apoio para as atividades determinadas a serem executadas. Isso não tem como área de abrangência apenas um projeto a ser executado, mas também melhora o ambiente de trabalho desse setor, tendo como predominância a organização essencial no dia a dia, como, por exemplo, facilitando a organização em uma equipe que seja responsável por exercer essa função. Facilita também a comunicação e interação entre essa determinada equipe. Áreas de gerenciamento de projetos e sua função. Dentro do gerenciamento de projetos, existem diversos outros segmentos. E isso tem como função, por meio do PMI, Project Management Institute, que definiu elas com o intuito de facilitar o trabalho a ser executado e obter maiores sucessos nesse meio. Os seguintes segmentos de gerenciamento de projetos são: o gerenciamento de escopo, que é o primeiro. O gerenciamento de escopo abrange os procedimentos que são responsáveis por se certificar que só o que realmente é útil e vai acrescentar como benefício estará incluso e também ter uma prévia dos possíveis resultados que serão obtidos. E esse gerenciamento é composto pelas seguintes etapas: planejamento do gerenciamento de escopo, coleta dos requisitos, definição do escopo, criação da EAP, validação do escopo e controle do escopo. Segundo, gerenciamento do cronograma. O gerenciamento do cronograma serve para manter a ordem e a organização do planejamento, fazendo com que, no final, não vire tudo uma desordem, que a equipe não perca prazos evitando transtornos e facilitando o remanejamento de itens no cronograma caso necessário. Terceiro, gerenciamento de custos. No gerenciamento de custos, é analisada e feita a contabilização dos gastos e valores necessários para que haja disponibilidade dos recursos, para que um projeto seja realizado da melhor maneira possível, de maneira perspicaz e com um ótimo desempenho e rendimento, e também para evitar prejuízo na tentativa de executar o projeto. Quarto, gerenciamento de qualidade. O gerenciamento de qualidade certifica a qualificação do serviço prestado ou da excelência do resultado final a ser entregue. Se for o caso de haver um cliente a consumir o resultado desse projeto, o gerenciamento de qualidades vai estar empenhado a atingir a satisfação do cliente entregando o melhor resultado possível, garantindo que o cliente esteja satisfeito com o serviço obtido. Quinto, gerenciamento dos recursos. O gerente de recursos é responsável por controlar e manter a organização dos recursos a ser utilizados na execução dos projetos, de modo a se ter garantia não só da matéria utilizada, mas também ter profissionais o suficiente e especializados nessa área, para que ocorra de maneira eficiente os processos e etapas de execução do projeto. Sexto, gerenciamento de comunicações. O gerenciamento de comunicações realiza uma conexão entre todas as etapas do projeto, já que se houver ausência da comunicação pode haver erros, falhas e perda de prazos da etapa de cronograma. Sétimo, o gerenciamento de riscos é responsável por analisar e identificar possíveis riscos a serem ocorridos durante a execução do projeto, e, se for o caso, se reorganizar para evitar a ocorrência desses riscos nos recursos e orçamentos. Oitavo, gerenciamento de aquisições.
O gerenciamento de aquisições é responsável pela obtenção de recursos e meios para o bom funcionamento do projeto, até mesmo por meio de fornecedores. 9. Gerenciamento de stakeholders. O gerenciamento de stakeholder é composto pelas seguintes repartições: identificar planejamentos, engajamentos e divulgações, gerenciamento e monitoramento e análise dos segmentos interessados em um projeto. 10. Gerenciamento da integração. O gerenciamento da integração é responsável por unir todas as etapas citadas acima e cada processo de cada uma delas, coordenando a execução com excelência do projeto. Como funciona o gerenciamento de projetos? Podemos dizer que os projetos funcionam por meio de ciclos. Assim, temos 4 etapas principais. São elas: iniciação, quando reunimos elementos necessários para dar início ao projeto, incluindo também informações de mercado. Planejamento, é aqui que todo o plano para criar um cronograma com as datas e prazos para realizar um projeto acontece. Execução e monitoramento, aqui colocamos o projeto em prática e é onde toda a ação acontece cumprindo o cronograma que foi proposto. Toda a ação é monitorada e, sempre que necessário, interrompida para que sofra as intervenções necessárias. E a conclusão, que é onde analisamos toda a ação e o planejamento para vermos onde acertamos e onde erramos. Para colocarmos em prática tudo o que foi proposto, exige bastante responsabilidade, visto que essas etapas podem parecer simples, mas, se não bem executadas, talvez gere prejuízos para as empresas. Para facilitar, listamos e caracterizamos os 9 principais métodos para gerenciamento de projetos. O primeiro é chamado de waterfall. Esse método, também conhecido como cascata, se constitui pelo estabelecimento de uma sequência lógica de ações, no sentido de uma tarefa só pode ser iniciada após a anterior ser concluída. O segundo método é chamado de caminho crítico. O caminho crítico tem como objetivo estabelecer ações principais em uma espécie de hierarquia de prioridades. Com essa hierarquia em mãos, estabelece-se um sistema de tarefas que precisam ser respeitadas, sem avançar enquanto a tarefa anterior não está completa, já que uma vai depender da outra. O terceiro método é chamado de Scrum. O Scrum foca em realizar pequenas metas, chamadas de sprints, e não no resultado final. Ao final de cada sprint, é realizada uma análise geral dos resultados alcançados. O quarto método é chamado de PRINCE2, do inglês Project in Controlled Environments, ou Projetos em Ambientes Controlados. Essa é uma metodologia britânica bastante flexível. Ela consiste em 5 etapas. 1. Idealização. 2. Viabilidade. 3. Desenvolvimento. 4. Revisão. 5. Monitoramento de projeto. O quinto método é chamado Gestão da Qualidade. Com base na norma ISO 100061997, a gestão da qualidade estabelece uma série de conjuntos de orientações que garante a regularização das ações. O sexto método é chamado o IMPA, sendo a International Project Management Association, IPMA, uma organização que estabelece condutas de condução de projetos no mundo todo. A IMPA adota o modelo que batizou de Olho das Competências, estabelecendo uma divisão entre aquelas de ordem técnica, comportamentais e contextuais, além de outras subdivisões. O sétimo método é chamado Kanban. Esse método, desenvolvido no Japão, consiste em um aspecto mais visual, visto que trabalha com um sistema de indícios que revelam as expectativas de cada meta no que diz respeito a prazos, quantidades e qualidade. O oitavo método é chamado Agile. Este método tem uma abordagem prática com ciclos para o desenvolvimento do projeto. Ele ainda tem o objetivo de realizar ajustes mínimos no decorrer da execução, conforme avaliações periódicas. E o nono método é chamado PERT, o método Project Evaluation Review Technique, técnica de revisão de avaliação de projetos, tem como particularidade o foco no tempo exigido para concluir uma determinada tarefa. Considera que esse é um fator decisivo devido às suas competências no orçamento do projeto.
E esses foram os principais 9 métodos de gerenciamento de projetos. Importância do gerenciamento de projetos no mundo de hoje. O gerenciamento de projetos é muito usado atualmente, inclusive por vivermos em um mundo extremamente acelerado, onde temos prazos muito curtos e necessidade de cumpri-los. Sendo assim, um gerenciamento para garantir uma execução de excelência dentro dos prazos e que se destaque é mais que necessário, é essencial. A gestão de projetos é importante para quem visa reduzir falhas, cumprir prazos e metas, alcançar a satisfação do cliente, agregar valor à sua empresa ou serviço, prevenir riscos e, com tudo isso, diminuir os custos. Sem um bom gerenciamento, surge o pensamento que chamamos de falsa economia, pois se engana quem pensa que, por não contratar alguém para este fim, está se poupando de mais um imposto. Mas no final terá que refazer o mesmo projeto várias vezes, lidar com vários contratempos e gastar muito mais do que se tivesse feito um bom gerenciamento desde o início. Mesmo para quem já tem um setor ou profissional da área de gerenciamento, é importante ficar atento a possíveis erros que podem ser cometidos. Como, por exemplo, TEP incompleto. O TEP, termo de abertura de projeto, é um documento que vai ser mandado para o gestor, contendo informações essenciais sobre o projeto e vai ser submetido à avaliação para aprovação. Seus itens principais são entregas possíveis, riscos, recursos necessários, critérios avaliativos, restrição e seleção de pessoal. Com a falta de algum desses itens, o TEP pode ser reprovado e, assim, um projeto que é necessário não ter segmento. Falta de detalhamento e clareza no planejamento. O planejamento é a parte mais importante de um projeto. É aqui que ele se detalha todos os custos, possíveis contratempos, previsão de quantidade de materiais necessários, prazo e equipe. O mau planejamento, com falta de clareza ou sem detalhamento, pode culminar numa má interpretação acerca das possibilidades de execução do projeto e começar um projeto sem fundos suficientes para concluí-lo. Má supervisão da execução ou falta de controle. A teoria é a parte mais fácil. Entretanto, não é a única, e é necessário que haja uma boa supervisão dos executores para que a prática se aplique perfeitamente à teoria e o projeto ocorra exatamente como previsto no planejamento. Querer realizar muitos projetos simultaneamente. Há um ditado famoso que diz: a pressa é inimiga da perfeição, e não está longe da verdade. Nesse caso, quando nos referimos a projetos, é possível sim realizar vários ao mesmo tempo, mas dificilmente haveria tempo para se dedicar corretamente a todos eles. E, consequentemente, isso afetaria a qualidade de todos eles. É preferível que se realize uma quantidade menor, ou até um por vez, com dedicação a cada etapa, para que seja entregue com excelência e agregue valor à empresa ou serviço pela qualidade apresentada. Afinal, devagar também se vai longe. Falta de comunicação. Um dos maiores problemas, não só no meio executivo, mas pessoal também, é a dificuldade de se expressar e se comunicar com outras pessoas. Isso também atrapalha um projeto. Se o gestor não sabe se comunicar, logo ele não saberia também como impor ordens e corrigir erros de execução. E isso comprometeria qualquer projeto. Se o executor não sabe se comunicar ou não tem espaço para se comunicar com seus superiores, ele não é capaz de apresentar os erros e nem de expressar alguma opinião ou reclamação, e isso interfere igualmente no projeto. Falta de critérios e diversidade na equipe. Uma equipe que executa um projeto precisa ser eficiente, dedicada e diversificada. Cabe ao gestor criterizar a admissão de pessoal para executar o projeto. Uma equipe não diversificada pode atrasar por deficiência de alguma qualidade o projeto. Para minimizar a presença de erros e alcançar os objetivos, o responsável dessa área conta com diversos recursos, como adotar práticas de organização, planners, calendários, agendas, organização cronológica e, entre eles, a própria internet e softwares desenvolvidos para a gestão de projetos.
Atualmente, temos presenciado uma era de muitos avanços tecnológicos e, com isso, o desenvolvimento de programas que facilitam a execução e o planejamento mais rápido e eficiente de projetos e seu gerenciamento, e são cada vez mais bem-vindos. Bom, vou falar sobre alguns exemplos de ferramentas que auxiliam no gerenciamento de projetos e são online. A Asana é a primeira delas. A Asana é uma ferramenta que permite a otimização do fluxo de trabalho com automações. Essa ferramenta pode auxiliar equipes de engenharia, marketing, vendas, recursos humanos e outras. Na Asana, se pode acompanhar o processo. É necessário esse acompanhamento para que, se houver algum problema, que seja notado e resolvido. Melhorar a colaboração, pois dessa forma os resultados são mais precisos e ter tudo o que precisa na palma da mão. Ficar em dia, mapeando os objetivos e priorizando tarefas, para que sejam executadas de forma rápida e dentro do prazo. Facilitar a comunicação com os colegas de equipe, clientes, fornecedores, mantendo a relação com todos no mesmo lugar, o que facilita o contato. Empresas como a Centauro, Spotify e 99 Táxi contam com a Asana. A segunda empresa exemplo é a Monday.com. O site possui a interface moderna e intuitiva. Também possibilita que chamadas Zoom sejam feitas de qualquer painel. Empresas como iFood, Riachuelo fazem uso do programa. Na Monday.com é possível atribuir tarefas e priorizar o que é mais importante para a sua equipe. Definir a linha do tempo, marcos e dependências do projeto. Fazer o gerenciamento de toda a carga de trabalho da equipe. As equipes de diferentes departamentos colaboram entre si para obter visibilidade no processo de trabalho. E os projetos podem ser gerenciados de diversas maneiras. Isso se deve à flexibilidade para o atendimento do fluxo de trabalho. Ou seja, o atendimento é flexível para te atender da melhor forma possível. O próximo exemplo é a Oracle NetSuite. É um software em nuvem que permite a colaboração e visualização de projetos. Possui gráficos Gantt para o panorama visual e permite a criação e monitoração do orçamento de projetos. A empresa tem uma curiosidade diferente dos exemplos anteriores que eu falei. Ela possui consultorias gratuitas para os clientes. E alguns líderes na indústria que são do time NetSuite a Groupon e a Discovery. A empresa guia para gerar mais receita e diminuir as despesas. E através de cobrança online é possível ganhar mais dinheiro gerenciando projetos. Ela dispõe informações para os principais projetos financeiros. E pode-se maximizar o fluxo de caixa, aproveitando o tempo em integração ao NetSuite. E a última empresa exemplo que eu separei é a FreshBooks. Bom, a visualização fácil de status do projeto é uma das suas características e ela possui funcionalidades de controle de tempo. Diferentemente dos outros softwares de gerenciamento citados, o FreshBooks tem avaliação gratuita de 30 dias. Seu desenvolvimento se deu exclusivamente para pequenas empresas, para ajudar os proprietários de pequenas empresas e suas equipes a aumentarem a produtividade. Ou seja, essa é uma empresa focada nos pequenos empreendedores, para guiá-los a caminharem num caminho bom. Uma das suas características é que pode convocar os funcionários e parceiros de negócio para decidir arquivos que desejam compartilhar e discutir com permissão da equipe. Dessa forma, os seus projetos são gerenciados juntos. O rastreamento e interpretação da lucratividade do projeto se torna fácil. Conhecer de forma profunda o seu projeto ajuda na hora de tomar as melhores decisões para o crescimento dele.
O FreshBooks oferece algumas ferramentas de rentabilidade que fazem esse trabalho. O widget de lucratividade, resumo de lucratividade e detalhes de lucratividade do projeto. Bom, esses foram alguns exemplos. Espero que tenham dado para demonstrar e esclarecer como essas empresas de gerenciamento de projetos trabalham.